Agora, hoje está na Folha de São Paulo também uma outra notícia que a gente separou aqui para conversar com vocês. O Datafolha fez uma série de levantamentos, aliás, acabou de ser divulgado um aqui, que as Forças Armadas continuam sendo a instituição em que o brasileiro mais confia, mas com o índice mais baixo da história. Mas não é isso que a gente vai falar aqui. Passado quase um ano, texto do Igor Giello, passado quase um ano da eleição, a polarização do Brasil entre os adversários da disputa de outubro do ano passado, Lula e Jair Bolsonaro, segue intacta. Se dizem petistas convictos, 29% dos eleitores. 25% dizem que são bolsonaristas raiz. Na zona cinzenta, 18% do eleitorado, 11% se sentem mais próximos do petismo, embora não sejam petistas raiz, e 7% mais próximos do bolsonarismo. O centro equidistante, que durante aquele período do ano passado, o período eleitoral, era a terceira via, o centro democrático, né? E, aliás, se o centro democrático, ou terceira via, ganhasse um voto por todas as vezes em que alguém deu relevância eleitoral para o centro democrático ou para a terceira via, esse candidato ou essa candidata teria vencido a eleição, né? No caso, era Simone Tebet, que ficou longe de se viabilizar como candidata. Sem querer avançar só aqui, ó, só para te ajudar vocês com o dado aqui, ó, o centro equidistante é declarado por 21%. Então você tem 29% de petista convicto, 25% de bolsonarista raiz e 21% do chamado centro equidistante. E 5% não querem saber de nada. Rejeitam qualquer um. Então, nesse número, o 29% do petismo é um número que, historicamente, sim, a gente até brinca que o PT, numa eleição, ele sempre começa com 30%. Se ele tiver mais, se ele tiver menos, isso nacionalmente falando, a gente não está considerando diferenças regionais. O bolsonarismo, aparentemente, está consolidado nesse nicho. A gente vê, inclusive, nas pesquisas de opinião sobre o governo Lula. O bolsonarismo está cristalizado. A gente passou menos de um ano da eleição, uma eleição que foi definida por cerca de 2 milhões de votos. A gente nunca tinha visto isso na nossa história democrática. Não trouxe muito... Acho que é uma constatação de que a divisão do país, ela continua, dificilmente ela vai ser quebrada talvez em 1 ou 2 ciclos eleitorais, mas esse centro democrático é interessante porque me remonta... Esse percentual, se eu não me engano, foi o percentual que a Marina Silva teve na eleição de 2014. 20 milhões de votos. Ou seja, existe um potencial aí. Só que... É que durante a eleição, normalmente, ele tem se diluído e ele tem polarizado. Ele tem feito uma escolha por um que nem é o seu candidato, de repente, mas na aposta de tirar o outro muito. Sim. Você não sente isso? Essa eleição de 2022, ela foi quase um plebiscito. Assim como eu até brinco no episódio, dando um spoiler do episódio do Ao Ponto de segunda-feira, 2024 nos Estados Unidos também vai ser um plebiscito. Só que, no caso, um plebiscito sobre um candidato que não está no governo. Aqui no Brasil foi um plebiscito sobre um candidato que estava no governo. Então, talvez isso tenha ajudado a espremer o chamado centro democrático. Para o próximo ciclo eleitoral, pode ser que haja um espaço... Tudo dependendo das circunstâncias, de condições de temperatura e pressão. Eu acho que nas duas eleições, mesmo na do Bolsonaro, foi muito isso, né? Muito antipetismo e votando em Bolsonaro, não talvez convicto, mas querendo tirar o PT. E depois o contrário, querendo tirar o Bolsonaro, não exatamente petismo. Até teve gente que era antipetista que tapou o nariz e votou no Lula. Exatamente. Então, acho que nessas duas eleições foi um anti. Sim. Foi voto anti. Sim. Agora, com esses números aqui... a favor, que seria esse centro democrático, e aí ter um candidato de centro democrático, que seja Simone Tebet ou qualquer outro liderança, teria que sair desse lugar de você querer tirar alguém... mais do que votar em alguém que se acredita, porque no fim parece que ninguém está acreditando em ninguém, né? Você tem essas consolidações. Então, você não acha, Paulo, que esses números aqui acabam consolidando essa sensação de mal-estar, né? Mais, eu acho que é até mais do que polarização, né? Porque fica uma coisa assim, você trata o outro não como um adversário político, né? Mas como alguém quase que a ser eliminado, né? Uhum. Esse foi o clima. Eu espero que não, na verdade, porque, nossa senhora, a gente tem que sair desse lugar, né? Não. Eu vou votar em quem eu não... Pra tirar alguém que eu não quero e não em alguém que eu acredito. O sonho é votar em alguém que você acredite, né? Que você acha que possa fazer uma diferença. Não só porque aquela pessoa tem a capacidade de tirar esse outro que você
odeia, entendeu? Tem um outro número nessa pesquisa, no texto do Igor, que é o número das pessoas que estão convictas do voto passado. 93% dos bolsonaristas, das pessoas que votaram no Bolsonaro, elas acreditam que fizeram a escolha certa. 91% dos que votaram no Lula acreditam que fizeram então, a certa. Tem um mérito do ex-presidente Bolsonaro, que é o seguinte: só o PT tinha conseguido, o Lula e o PT tinham conseguido despertar essa sensação em uma parcela importante de brasileiras e brasileiros de que, assim, apesar de qualquer coisa, eles continuariam apoiando. Por exemplo, durante todo o período do Mensalão. Bom, vamos nos lembrar que depois do Mensalão, o PT ainda elegeu a Dilma Rousseff 2 vezes. Não é? O Lula foi preso, né, recentemente, e é presidente da República novamente. É claro, perdeu apoio durante aquele período, Lava Jato e tudo mais, mas ele preso, o Haddad foi o segundo turno da eleição. Né? Ou seja, quem está com ele, está com ele. Apesar de, é claro, né, tem uma perda ali, outra colar, mas quem tá com o PT ou tá com o Lula, tá fechado. E o Bolsonaro também tá conseguindo alguma coisa parecida. Eu acho que mais, né, o Lula do que o PT. Tem muita gente que torce o nariz pro PT, que não fala, não sou petista, mas gosta do Lula. O Lula, ele acaba... Até uma questão que o próprio PT vai ter que debater isso no em futuro, algum momento, porque né? Quem vem? Sim, em algum momento o Lula vai se aposentar. Então, mas isso aqui a gente não vai debater porque é uma questão um pouco mais complexa, talvez não tenha tempo para isso. Olha... Mas é verdade mesmo, não aparece ninguém, né? Quando mais ou menos tenta aparecer... mas essa vai ser uma questão que a gente vai debater. É difícil, porque são... mas posso só perguntar uma coisa? É um líder muito popular. Assim, né? que nem, por exemplo, o Bolsonaro. Muita gente acha que, eventualmente, enfim, o bonde anda para ele ser preso. Vamos imaginar que ele seja. Ele não possa se candidatar. Ele tá fora, né? Ele tá fora, não temos o Bolsonaro. É mais fácil o Bolsonaro enfiar alguém ali? Porque na época o Lula pôs o Haddad, não foi tão fácil, né? Não foi fácil. Olha, o que a gente escuta... no Ao Ponto, nossos comentaristas, nossos Porque tem gente que acha que é mais fácil. Porque, por exemplo, se traz um Tarcísio, agrada mais o centro democrático e a base fidelizada, obviamente, vai para ele. O que a gente conta no Ao Ponto, com a ajuda dos nossos comentaristas, colunistas, é que o plano B já está sendo formulado e que o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, ele tem dado declarações públicas de que talvez Bolsonaro preso seria um cabo eleitoral fantástico para o PL. Mas a gente está no campo das ideias. Sim. E até eu acho que o Rafael quer falar esse número também, o Bolsonaro ele repete um pouco um fenômeno que acontece com Donald Trump, que é um fenômeno que as denúncias, apesar de se acumularem, não pegam. Não pegam nele. É o efeito Teflon que a gente fala do Donald Trump, Donald Trump em 2016, não sei se vocês lembram, na eleição, ele falou que se ele atirasse, ele é tão popular que se ele atirasse alguém na rua e matasse, ele continuaria sendo candidato e com chance de vencer. Não, eu acho que tem isso no Bolsonaro e tem isso no Lula também. O Lula, em 2018, preso já, quando ele ainda manifestava, embora já soubesse que não poderia concorrer, mas o PT foi esticando a corda até onde podia, preso. Ele era o líder das pesquisas de intenção de voto. Preso. Né? Existe acho que o eleitor, às vezes, ele tem um certo distanciamento em alguns casos. Sim. Mas são casos extremamente pontuais.